Senhor seja conosco e nos ajude aqui nesse tempo. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos mais uma vez por teu Filho, pela obra que ele realizou no Calvário. Pedimos a Ti ainda, apesar de estarmos bendizendo, adorando, louvando o Teu nome, que o Senhor possa nos purificar mediante o sangue do Cordeiro, Senhor. Se o Senhor nos ajude nesse tempo, nos concedendo o Seu entendimento na Sua palavra, trazendo luz ao nosso espírito, como também a todo o nosso coração. Senhor, seja conosco nas nossas limitações, que são muitas, nossas dificuldades, e muitas vezes, Senhor, nossa própria alma se opõe à pessoa do Senhor. Por isso pedimos que o Senhor possa levar os nossos pensamentos cativos à obediência do Senhor Jesus Cristo, e subjugamos esse tempo, esse momento, para debaixo da autoridade do Seu nome, Senhor. Que o Senhor possa nos conduzir aqui com o Seu interesse e glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu queria ler com os irmãos o livro de Êxodo, capítulo 17. E com a ajuda do Senhor, continuarmos aquele pensamento que começamos na semana passada do domingo. Lembro que eu terminei lendo 1 João capítulo 5, e o último texto que tem lá: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Obrigado. E no Salmo 115, versículo de 1 a 8, depois os irmãos podem ver, lá no verso 8 diz assim: tornem-se como eles, ou seja, como os ídolos, os que fazem e os que neles confiam. Então, quando se está diante de um ídolo, a própria Bíblia vai nos explicar, nos dar a orientação de que vamos nos tornando iguais a esse ídolo. Por isso que você tem tantas menções de ídolos nas Escrituras, principalmente no Velho Testamento, porque se um ídolo se coloca entre nós e a pessoa do Senhor, o que vai acontecer imediatamente é que o desejo do coração do Senhor, que é nos conformar à sua imagem e semelhança, ele é atrapalhado por esse ídolo. Geralmente, o ídolo que está no nosso coração, ele vai nos levar a sermos pessoas parecidas com os ídolos. E assim se segue com relação a esse assunto. No capítulo 17 do livro de Êxodo diz o seguinte: vamos lidar aqui com uma situação até onde o Senhor queira nesse tempo, e espero que no Senhor que Ele possa também falar o meu coração e ser didático para a vida dos irmãos. Aqui, irmãos, capítulo 17, verso 1: tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, que é descanso, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou Moisés contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a esse povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão a vara com que feristes o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo:
está o Senhor no meio de nós ou não? Então veio Amaleque e pelejou com Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia, quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, ou se tornaram pesadas, em outra tradução. Por isso tomaram uma pedra e a puseram por debaixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um do lado e outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória no livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: Senhor é minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Irmãos, tem muitas coisas para se falar dentro desse texto, e todas elas são didáticas, pelo menos para mim, para o meu coração, para a minha vida, para a minha experiência diante do Senhor. Mas, com a ajuda do Senhor, vamos tentar repartir aqui aquilo que está acontecendo. Uma das coisas que acontece aqui é que a gente precisa lembrar do que está escrito no Novo Testamento, lá no livro de Gálatas, e depois a gente volta para aqui. Pegue Gálatas, por favor, aí. No capítulo 5, essa é a interpretação mais apropriada do que está escrito aqui com relação ao que o Senhor disse. E disse, porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e aí tem uma lista de obras da carne, depois fala sobre a lista de obras do Espírito Santo, ou fruto do Espírito Santo. Mas voltando aqui, irmãos, nós temos algumas coisas para considerar na presença do Senhor. A primeira coisa aqui que a gente precisa considerar, o som está oscilando um pouquinho. Uma primeira coisa que a gente precisa considerar é que no meio dessa situação do povo saindo, o povo aqui estava, eu não sei precisar para vocês qual é a estação que está aqui, mas se lermos o livro de Números, capítulo 33, nós vamos perceber que tem 42 estações dentro das jornadas do povo de Israel, e Refidim é uma delas. E você vai ver que essas jornadas do povo de Israel é caracterizada pela questão da murmuração e rebeldia o tempo todo. Nas 42 estações que o Senhor submete o povo do Senhor a essas situações aí, a essas paradas, a gente vai perceber claramente que, como diz aqui, no versículo 1, tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo as suas paradas segundo o mandamento do Senhor. Não foi segundo uma escolha deles, não foi uma escolha do povo de Israel dizer assim: vamos parar em Refidim, vamos parar em Sim, vamos parar em Horebe, vamos parar lá em Cades Barneia, vamos parar aqui e ali. Não, segundo o mandamento do Senhor, eles paravam e acampavam ali por um tempo, e depois, segundo o mandamento do Senhor, eles desarmavam o acampamento
e estavam seguindo o quê? A coluna de nuvem durante o dia. A coluna de nuvem ali tipifica, é um símbolo do Espírito Santo. Vocês se lembram que o Espírito Santo, a palavra para Espírito é pneuma. E quando o Senhor estava reunido com aqueles discípulos, o Senhor já havia ressuscitado e eles estavam ali com dúvida e com medo. O Senhor chega neles e faz o seguinte: soprou sobre eles o quê? O Espírito Santo. Eles receberam o Espírito Santo. Então a coluna de nuvem ali está representando o Espírito Santo. Quando você vê a nuvem em movimento, você sabe que o vento está soprando sobre aquela nuvem. Então, da mesma maneira, o Espírito Santo ali durante o dia estava dizendo para o povo de Israel se eles deveriam acampar ou se eles deveriam levantar. Se a nuvem levantava, era o momento deles levantarem e partir. Mas também havia a coluna de fogo. A coluna de fogo estava justamente ali durante a noite. A coluna de fogo representa a palavra de Deus. Por que representa a palavra de Deus? Porque no Salmo diz claramente para nós que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Não tinha energia elétrica naquele tempo, então ninguém chegava no interruptor e ligava o interruptor e a lâmpada que a gente conhece como lâmpada hoje acendia. Não, a lâmpada precisava de óleo, a lâmpada precisava de um pavio e a lâmpada precisava ser acesa. Então, durante a noite, nós temos a coluna de fogo representando a palavra de Deus. Então, dessa maneira, o povo era guiado durante o dia pelo Espírito Santo e durante a noite pela palavra de Deus. Então, a gente pode tirar dessas duas lições algo bem simples e importante. Se você não conhece qual é a direção do Espírito no seu interior, você vai para onde? Lá? Exatamente para a palavra. Você se lembra em que período da história nós estamos? Uma alta noite. E por ser alta noite, nós precisamos da palavra de Deus. Mas também precisamos lembrar que somente pelo Espírito a palavra de Deus é compreendida. Então, nesse exato momento que o Senhor fez com que o povo parasse, por mandamento do Senhor, eles acamparem em Refidim, acamparam naquele descanso, o Senhor vai provar o coração deles agora com uma outra situação. Anteriormente, os irmãos que já leram o livro aí de Êxodo, de Números, que vai comparando Deuteronômio uma coisa com outra, você vai ver que antes de acontecer isso aqui, tem uma parada específica, onde eles chegam num lugar onde as águas eram amargas e chamavam de quê? Mara. E você sabe o que é que o Senhor fez para que as águas se tornassem doces? Diz que uma árvore foi cortada e lançada dentro da água, e a água ficou doce. A água que estava ali era riquíssima em magnésio, e a árvore que cortou ali, não me pergunte, eu não sei que árvore é essa, mas purificou a água. Mas de uma coisa eu tenho certeza para falar: quando as coisas estão amargas, e bem amargas como o magnésio, e quando você bebe, vai dar um desarranjo intestinal, e foi isso que alguns tiveram ali. O que é que você precisa espiritualmente? Uma árvore cortada, e a aplicação é justamente o quê? Um madeiro. Um madeiro faz com que as coisas fiquem doces em nossas vidas. A cruz resolve nossos problemas de todo o amargor do nosso coração e do nosso estômago. Quando a cruz é tomada, e nós sabemos que lá na cruz nós somos vencidos pelo Senhor, objetivamente, mas na nossa experiência nós tomamos a cruz, o que é que vai acontecer? O que está sendo amargo vai se tornar doce. Mas aqui o Senhor avançou um pouco mais, e o Senhor vai lidar agora com a sede do povo. Verso 2: Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: Dá-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: Para que nos fizeste subir do Egito, para nos matar de sede, a nós e a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Se nós estivéssemos lá, com certeza nós iríamos murmurar da mesma maneira.
Alguns podem pensar o seguinte, algumas vezes converso com alguns irmãos, irmão, mas aquele povo ali era muito duro, aquele povo era muito rebelde, aquele povo ali contendia por tudo, aquele povo murmurava por tudo, amanhecia o dia murmurando. Quem de nós aqui não murmura pelo menos uma vez no dia? Ninguém levante a mão. A gente murmura, irmãos, é a característica da nossa alma que o Senhor está me dando. Nós murmuramos por quase tudo, e alguns murmuram por tudo. Mas vai acontecer algo interessante aqui quando ocorre a murmuração. E diz assim: eles contenderam contra Moisés, e depois da contenda a murmuração aconteceu. Moisés ficou tão desesperado e disse: só me resta o povo apedrejar-me. Respondeu o Senhor para Moisés: veja só como o Senhor lida conosco no meio das nossas murmurações, quando Ele quer fazer dessa maneira, quando Ele não quer tratar diretamente com a essência da nossa murmuração, que é a nossa própria alma, descontente, que não dá graças por nada, mas vê problema em todas as coisas, e murmuramos até mesmo uns contra os outros, e lembramos de situações e murmuramos, e chega depois no final do dia, a gente cai aqui em si e diz assim: muito falado, falta transgressão. Mas essa transgressão que nós estamos cometendo, o nome dela é murmuração. Não esqueça disso, murmuração. E dessa murmuração, Moisés fica dessa maneira, e aí o Senhor vai lidar como um pai de amor. O Senhor responde a Moisés no verso 5: passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos, porque é didático, precisam aprender, eles também precisam ver o que eu estou fazendo, precisam ter o meu coração. Leva contigo, irmão, a vara com que feristes o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Uma coisa interessante aqui: geralmente as murmurações são por causa das nossas necessidades. Não tem filé mignon hoje, só tem o ovo de R$25. Não tem o salmão, mas tem sardinha. Mas nós murmuramos. Chega no final do mês aquele salário glorioso que nós recebemos, aí você faz as contas, aí quando chega no final do mês está faltando alguma coisa, e aí você começa a murmurar. Aí você murmura do governo, você murmura dos políticos, você murmura do rico, você murmura: porque eu não sei o que aquele irmão faz com tanto dinheiro, se eu tivesse o dinheiro naquele irmão. Você murmura pelo rico, você murmura pelo pobre, você murmura por todas as coisas, mas a gente não está sabendo o que está acontecendo espiritualmente. Espiritualmente nós estamos sendo atacados na nossa mente, e vai para a nossa emoção, e toca a nossa vontade, e começamos a murmurar sobre todas as coisas. E o Senhor disse: muito falar, não falta transgressão, mas a nossa transgressão é contra a pessoa do Senhor. Algumas vezes o Senhor deixa passar, o povo está com sede, mas algumas vezes, alguns dos pais talvez já tenham feito isso. Lá em casa nunca aconteceu isso, mas eu já vi na casa do vizinho. O menino gostava muito de bolacha, assim como o povo estava pedindo carne, e o Senhor mandou maná que caiu do céu, mas eles continuavam ainda com o desejo dos pepinos e dos lados do Egito. E o Senhor manda a carne de tal maneira que a carne que tinha ali dava para encher e encher e encher, e a ira do Senhor veio por meio daquela situação ali, porque o povo desejava carne. Na vida de uma família conhecida, no meu tempo antigo, uma criança ficava se queixando o tempo todo com a mãe: eu estou com fome, eu estou com fome, eu estou com fome. Dava biscoito, dava pão, eu estou com fome. Talvez tivesse algum problema que a mãe não soubesse, nem eu conseguiria identificar. Mas aconteceu o seguinte:
A mãe chegou a um determinado momento, ficou tão irritada com a murmuração do filho, que pegou um saco de bolacha, aquele saco de bolacha, aquela mãe de bolacha, exatamente. E aí pegou o saco de bolacha e deu para a criança. E a criança começou a comer, e aí, antes de chegar na metade, a barriga dela estava cheia. Aí a mãe falou: agora você vai comer tudo. Ou você come tudo, ou você apanha. Só que a criança não conseguiu comer tudo. Então ela foi disciplinada severamente. Mas a partir daquele dia, nós fizemos gozação com aquela criança, era tudo da nossa idade. Mas a lição ficou. Porque na murmuração o pai se apresenta, como está se apresentando aqui. E a depender do nível de murmuração e de como está enraizado esse assunto em nós, o Senhor vai ou dar água e fica tranquilo, aqui não acontece nada, pelo menos da parte do Senhor. Mas você vai ver que algo acontece aqui, da parte do inimigo. E o que acontece? O Senhor não disciplinou. Mas, irmãos, quando você lê com cuidado o que está acontecendo aqui, você vai verificar: a contenda levou ao quê? A murmuração. A murmuração levou o Senhor a reagir à necessidade do povo. Mas o Senhor tem uma lição para dar a eles aqui, como também tem para dar a nós. No momento que eles começaram a murmurar, vai aparecer aqui um personagem que até então não aparecia. Versículo 8: então veio Amaleque. A palavra Amaleque significa belicoso, um habitante do vale que gosta de guerra. Você é esse tipo de pessoa? Você pode estar debaixo da influência desses príncipes. A palavra certa é príncipe, chamado Amaleque. E quando vai batalhar com Saul, Saul batalha contra ele, ele não é mais príncipe, agora é rei. A influência dele é muito maior. E aqui no versículo 8 diz assim: então veio Amaleque e pelejou em Israel, pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Você lembra do que lemos lá em Gálatas? A briga o tempo todo da carne com o espírito e do espírito contra a carne. Veja o versículo 12. Ora, as mãos de Moisés ficaram pesadas, porque as mãos de Moisés estavam assim. As mãos de Moisés estavam abençoando a batalha. As mãos de Moisés estavam abençoando o trabalho de Josué. Josué aqui significa o Espírito Santo e a graça de Deus, porque para vencer Amaleque, só a graça do Senhor e só o Espírito Santo. Não tem condição de vencer Amaleque por si mesmo. E Josué aqui está com a espada na mão. Só podemos, irmãos, vencer Amaleque dessa maneira, pela graça, pelo Espírito e pela palavra de Deus. Mas vamos fazer uma aplicação clara aqui entre os irmãos. Nós estamos vendo um irmão que está debaixo de ataque, um irmão ou uma irmã que está debaixo de ataque de Amaleque, da carne. E nós conhecemos as obras da carne, mas nós camuflamos algumas obras da carne. Uma delas se chama murmuração. E através da murmuração, Amaleque vem. E Amaleque, irmãos, ele é extremamente covarde, porque ele só vem em um momento de fraqueza. Quer ver? Vamos para Deuteronômio capítulo 25. No versículo 17.
Deuteronômio capítulo 25, verso 17, diz assim: lembra-te do que fez Amaleque no caminho, quando saía do Egito. Como te veio ao encontro no caminho e te atacou aonde? Na retaguarda. Todos os desfalecidos que iam após ti, quando estavas abatido e afadigado, e não temeu a Deus. Olha as características daqui de Amaleque. Amaleque ataca na retaguarda, ou seja, é covarde. No momento de situação que a pessoa está desfalecida, abatida e afadigada. E Amaleque não teme a Deus. Amaleque não está nem aí para Deus. Amaleque está na nossa carne, mas Amaleque também é um príncipe. E quando nós lemos com cuidado o livro de Daniel, capítulo 10, você vai ver que um príncipe ali, queria ler com os irmãos, para ficar didaticamente registrado. Vejamos o livro de Daniel, capítulo 10. E olhe a sutileza que o Espírito Santo coloca aqui para que seja chamada a nossa atenção. Aqui está falando de Daniel, da intercessão dele e da resistência à resposta que Daniel recebeu, precisava receber. No versículo 12 aparece um anjo e diz assim: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras ou as tuas orações, e por causa das tuas palavras ou das tuas orações eu vim. Mas aí olha o que diz aqui esse anjo: mas o príncipe do reino da Pérsia, o que é que ele fez? Me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, Miguel é um arcanjo, é um dos mais antigos príncipes, veio para ajudar-me. Olha o que está escrito aqui: e obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Parece que está invertido. Príncipe reina sobre reis? Não. Reis reinam sobre príncipes. Mas aqui a pregação espiritual é que o príncipe que está aqui da Pérsia é um principado, é um anjo de hierarquia grande, que está influenciando a Pérsia de cima para baixo, como também os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, as hostes espirituais da maldade. Eles fazem trabalhos específicos dentro das assembleias. Senhor Jesus. Assim como o Senhor precisa do nosso espírito, e o Senhor foi muito claro quando disse: Deus está procurando verdadeiros adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade. Mas se o nosso adversário é um imitador, ele também está procurando adoradores que o adorem como ele quer, na medida que ele quer, mas ele não tem o nosso espírito, mas ele tem, irmãos, acesso à nossa alma e à nossa carne, se nós permitirmos. O trabalho que ele faz depende de quanto acesso nós damos na nossa carne, na nossa alma para ele fazer. E aí entram as sutilezas da murmuração. Você pensa apenas que você acorda e aí você teve uma noite boa, você dormiu bem, mas você acorda mal-humorado. Você acorda chutando o pau da barraca. Você acorda querendo, revoltado com tudo, e começa a murmurar do seu chefe, dos irmãos, disso e daquilo, e você acha que é simplesmente normal. Somos insuflados sem discernir, sem perceber que estamos sendo insuflados. Glória a Deus. E aí, Tiago, que nós vimos na semana passada, ele deixa claro esse assunto para nós. E por conta da
Vamos lá para Tiago, capítulo 4, verso 1, diz assim: de onde procedem as guerras e o que tem aí? Contendas. Não é o que aconteceu lá primeiro? Contendeu, não contendeu? De contender veio a murmuração, da murmuração veio o ataque de Amaleque. Aí diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam aonde? Na vossa carne. Quando tem guerra no meio dos irmãos, quando tem contenda no meio dos irmãos, quando tem murmuração no meio dos irmãos, estamos sendo atacados e não percebemos o que Paulo também diz pelo Espírito lá no livro de Efésios: a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta não é de um contra os outros. A nossa luta, irmãos, é espiritual. Mas esses seres espirituais da maldade, eles fazem um trabalho de jogar um contra o outro. Irmãos, quando há unidade, não um exército uniforme, mas quando há unidade, a bênção do Senhor sobre aquele lugar onde o povo é um. Ali o Senhor ordena a sua bênção, ali o óleo do Senhor flui, ali, irmãos, está acontecendo aquilo que o Senhor deseja fazer. Mas quando nós entramos nesse processo de contenda, de murmuração, nós vamos ser levados à guerra. E quando somos levados à guerra, o que é que aparece primeiro nessa guerra? Amaleque. E nós somos responsáveis por Amaleque aparecer. E não é os outros que são responsáveis por Amaleque aparecer. Nós somos responsáveis por Amaleque aparecer. E voltando aqui para o livro de Daniel, capítulo 10, verso 13: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Ao mesmo tempo que você tem um príncipe, você tem embaixo reis da Pérsia. Da mesma maneira, irmãos, imaginemos o seguinte, quero que os irmãos possam compreender isso. Há um príncipe sobre essa cidade, e o Senhor nos guarda. Amém. Amém. Você pensa que ele tem interesse de trazer bem para a Assembleia? E daqueles irmãos que eu não sei porquê, pela bondade e misericórdia do Senhor, porque quando a gente olha assim para a nossa história, Senhor, por que o Senhor não chamou fulano e ciclano para estar conosco no que toca a questão do testemunho e estamos numa base correta? Não estou dizendo que nós estamos corretos com relação à questão da vida, a condição espiritual, a condição no que toca a Filadélfia. Estamos longe, irmãos, e temos ficado cada vez mais longe, porque estamos guerreando uns contra os outros. Misericórdia a Deus. Você acha que esse príncipe que está sobre essa cidade tem interesse em fazer o bem para nossas vidas? Mas assim como o Senhor precisa, irmãos, olha o que o Senhor nos ensinou na oração: seja feita a tua vontade, assim aonde? Como ela é feita? Mas onde é que a vontade de Deus pode ser feita na terra nesse exato momento? No mundo? Nos políticos? Na economia? Só tem um lugar, irmãos, onde a vontade de Deus pode ser feita. Esse lugar é a noiva. Esse lugar é a Assembleia do Senhor. Esse lugar é a igreja. Nós precisamos mudar o nosso pensamento. Amém. Algumas vezes eu falo lá em casa, algumas vezes a gente conversa com uma irmã que vai lá em casa de vez em quando. Aí ela fala assim: irmãos, estamos cheios de favelas mentais. Estamos cheios de favelas mentais. Senhor Jesus. Precisamos, irmãos, pedir ao Espírito Santo que nos ajude a pensar, a não receber simplesmente qualquer informação e repassar essa informação como verdadeira. Pense, julgue, veja que o que você vai fazer com a informação vai trazer prejuízo ou vai trazer algum benefício. Nós estamos igual papagaios repetindo o que os outros estão falando. Irmão, nós precisamos pensar.
precisamos pedir ao Senhor que o Senhor possa abrir a nossa mente pela palavra, pelo Espírito, para percebermos que a nossa luta não é contra a carne e sangue. Nossa luta é contra principados e potestades, contra seres espirituais da maldade. E tem um interesse, irmãos, muito claro de destruir. Tem um interesse muito claro de fazer com que nós sejamos exterminados de forma covarde, usando as nossas fraquezas, as nossas limitações. E por que falo desse assunto de ídolo? Irmãos, nós podemos ser conformados a Amaleque na nossa vida, termos o nosso espírito salvo, mas a nossa vida, irmãos, é uma completa bagaceira, me perdoa a expressão. Vivemos entre os irmãos como irmãos, mas lá fora vivemos na carne o tempo todo. E nós queremos a bênção do Senhor para nós. Então, voltando lá para o livro de Êxodo, capítulo 17. Nós deveríamos, irmãos, ser dessa maneira. Você está vendo o irmão sob ataque? Você identifica que o irmão está atacado? O que é que nós fazemos? Orar. Batalha em oração. Jejuar e orar pela vida do irmão ou da irmã que está passando por uma situação de ataque de Amaleque. Mas o que é que nós fazemos na prática? Nós não fazemos isso na prática. Nós acabamos nos aliando a Amaleque para destruir a vida uns dos outros. Então, enquanto Josué foi designado por Moisés para descer e pelejar contra Amaleque, e venceu Amaleque ao fio da espada, mas perceba o seguinte: daquele momento que Josué foi chamado até o final do dia, as mãos de Moisés estavam sustentadas de um lado por Arão, sacerdote, sumo sacerdote, e do outro lado por e na tradição, você não tem isso nas escrituras, mas na tradição, é marido da irmã de Moisés, de Miriam. Mas esqueçamos a simbologia desse assunto, mas percebamos o seguinte: quando alguém está passando por dificuldade debaixo de ataque de Amaleque, o que é que deveríamos fazer? Deveríamos reunir e orar, e interceder, e abençoar, entendeu? Estar pelejando, usando a palavra de Deus, usando o que Deus tem nos dado como arma. As armas da nossa milícia não são, mas são poderosas em quem? Para destruir o quê? Sofismas. Coisas que nós não conseguimos identificar, que nos atacam e nossa mente fica capturada. Temos mente capturada uns contra os outros. Há mentes capturadas contra o presbitério. Há mentes comprometidas com relação a outros assuntos relacionados à palavra de Deus. Nós precisamos, irmãos, usar as armas que são poderosas em Deus para vencer essas coisas. E no versículo 13 diz assim: e Josué desbaratou Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Aleluia! Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para o memória no livro e repete a Josué. Didaticamente, Josué estava na batalha, e didaticamente nós precisamos dizer uns para os outros: irmão, você venceu aquela situação? Venci. Saiba que você venceu porque alguém estava intercedendo pela sua vida. Em vez, irmãos, de estarmos murmurando uns contra os outros, vamos nos tornar intercessores uns dos outros. Por famílias que estão passando por problema, que nós muitas vezes vemos no canto seguinte: você viu que fulano está passando por tal situação, eles brigaram, tem isso, tem aquilo mais. Mas, irmãos, a gente pergunta: onde está o amor? A gente deveria, irmãos, estar se derramando diante do Senhor, intercedendo pela vida dos irmãos, juntando aí quem é Moisés,
Vem, Moisés, quem é Arão, quem é U, vamos estar aqui batalhando, irmão. Enquanto essa situação não for vencida, vamos continuar batalhando. Amém. Irmão, nós temos aqui entre nós algumas situações que são frutos de batalhas espirituais que foram vencidas. Eu não sei se André Moura está aqui. Olha aí. André foi desenganado pelos médicos. Os médicos chamaram os pais dele e disseram: não tem mais jeito. Vocês se lembram quantas vezes os irmãos estavam reunidos na casa de Irmã Maria, que está lá em Babiba City, esse nome maravilhoso? Vocês se lembram quantos irmãos reuniam para batalhar pela vida de André? André está ali, levanta aí, irmão. Glória a Deus. André está aí, irmão. André é fruto do milagre de Deus, porque se batalhou pela vida dele. O inimigo quer nos destruir. Em vez de nós nos aliarmos, irmãos, com o inimigo, vamos nos aliar ao Espírito Santo. Vamos nos aliar à palavra de Deus. Enquanto nós estamos, o Senhor não é essa pessoa que muitas vezes tem sido falada nos hinos e outras coisas mais aí que têm sido cantadas pelo povo de Deus. O Senhor não quebra a cana trilhada, nem tampouco Ele apaga o pavio que fumega. Nós podemos estar, irmãos, como um pavio que fumega lá embaixo, só fumaçando. A gente algumas vezes vai reunir assim, só tem fumaça, não tem fogo nenhum. O óleo já foi embora há muito tempo. Estamos igual uma cana trilhada. Você já viu cana trilhada? Já viu cana passa pelo moedor? Cana de... você tirar o caldo de cana. Aí você olha, algumas vezes vem para a reunião assim, todo acabado, irmão, todo trilhado. Só o bagaço, exatamente, só o bagaço. Mas aí, irmão, algo extraordinário acontece. Quando nós estamos reunidos, a graça de Deus vem, a unção de Deus vem, irmãos. A vida circula no corpo. Irmãos, é impossível nós chegarmos numa reunião e sairmos do mesmo jeito. Você pode até sair, irmão, eu ainda continuo emburrado. Mas não tem problema, irmão. Você continua emburrado, mas você não percebeu quanta graça foi ministrada ao seu coração, quanta luz veio. E aí você chega assim, você chega em casa, uma coisa extraordinária aconteceu nessa reunião. Esse é o nosso Senhor, irmãos. Então, versículo 14: então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória no livro e repete ao Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. Aguardamos esse dia. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Irmão, não é à toa que o Senhor colocou aqui no versículo 15 e disse: Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. O que é que o Senhor está querendo falar através de Moisés para nós quando ele edifica um altar e diz que o Senhor é a minha bandeira? O Senhor está querendo mostrar para nós, quando você passa numa embaixada e você tem ali a bandeira, vamos dizer assim, dos Estados Unidos, naquela embaixada, você pode entrar naquela embaixada? Porque é território de quem? Dos Estados Unidos. Você pode falar uma outra língua que não seja a língua americana lá dentro, o inglês? Não. Você tem que falar inglês. Se você for para os Estados Unidos, você precisa de visto. Se ele se agradar de você, você vai. Se não se agradar, não vai. Mas, irmãos, o que está acontecendo aqui é algo extraordinário. O Senhor está, através de Moisés, tirando os olhos daqueles anciãos e do próprio Josué, naquilo que Moisés está fazendo aqui. O Senhor diz assim: Javé, Nissi, o Senhor é a minha bandeira. E quando o Senhor diz que Ele é a nossa bandeira, quando Moisés faz isso, Moisés está dizendo: o Senhor, nós estamos aonde? Acho que eu estou meio atrapalhado das ideias aqui, mas nós estamos aonde? Salvador, né?
no limite entre a Pituba e o Nordeste, um lugar chamado Baranas. Nós estamos, irmão, no estado da Bahia. Nós estamos em que país? Brasil. Em que continente? Sul. Estamos na Terra, não estamos? Mas eu quero dizer para vocês que eu e você precisamos pensar de uma outra maneira. Quando o Senhor quer que nós hasteemos a sua bandeira sobre nós e declaremos que Ele é realmente o Javé de si, Jeová de si, o Senhor é a minha bandeira, a gente precisa declarar que Ele é muito maior do que qualquer coisa que os nossos olhos podem ver ou nossas mãos apalparem. O Senhor, Ele é a nossa pátria. O Senhor é o nosso território. O Senhor é a minha possessão. O Senhor é a minha língua. O Senhor é a minha identidade. O Senhor são as minhas riquezas. O Senhor é a minha posse. O Senhor é a minha soberania. O Senhor é a minha lei. O Senhor é meu exército. O Senhor é a minha unidade. O Senhor é meu emblema. O Senhor é a minha nação. O Senhor é o meu estado. O Senhor é a minha fronteira. O Senhor, Ele é tudo. Amém. Isso que precisamos, irmãos, perceber. E o inimigo não quer que nós percebamos isso. Didaticamente, no meio dessa batalha aqui, de Josué contra Amaleque, o Senhor está dizendo para nós: tire os seus olhos de Amaleque e coloque os seus olhos em mim. Tudo que você precisa de proteção, de território, de língua, de fortaleza, de exército, está em quem? Nele. Na pessoa do Senhor, irmãos. Entende? Então o que a gente tem que fazer? Pelejar uns contra os outros? Nos unir. E a nossa união, ela começa com arrependimento. Precisamos arrepender de tanta murmuração que sai dos nossos lábios. E aí vou lembrar para os irmãos, Filipenses. Meu relógio aqui falta 10 minutos. Então estou favorecido aqui, ali falta 5. Filipenses capítulo 2. Diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, precisamos pensar dessa mesma maneira. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo, a palavra mais apropriada seria rivalidade, ou vanglória, mas por humildade, considerando uns aos outros superior a si mesmo. Não tenha cada qual em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecida em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobre a maneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua tanto em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Verso 14: fazei tudo sem murmuração e contendas. Quando a gente lê isso aqui com cuidado, a gente vai perceber o seguinte, irmãos: por que nós murmuramos e contendemos?
porque nós nos achamos melhores do que os outros. Se nós não nos achássemos melhor do que os outros, o que é que nós iríamos fazer? Não contender e não murmurar. Nós murmuramos porque achamos que somos melhores. Nós murmuramos porque achamos que Deus fez a coisa errada. Nós murmuramos porque algumas vezes nós pensamos que estamos na família errada. Nós murmuramos porque pensamos que estamos na assembleia também equivocada. O Senhor poderia ter nascido em outro lugar. Mas, irmãos, nós murmuramos porque não temos nossa mente governada por esses princípios que estão sendo falados aqui. E lá, para terminar, 1 Coríntios capítulo 10. No versículo 1, que diz o seguinte: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram sobre a nuvem, o Espírito Santo, e todos passaram pelo mar, batizados, assim na nuvem, batizados no Espírito Santo e batizados também nas águas do mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só maná espiritual, Cristo, o verdadeiro maná, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo, tudo é Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão que ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles se fizeram. Porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. Olha, irmão, comer, beber e se divertir. Comer, beber e se divertir. E o Senhor está dizendo que isso pode nos tornar o quê? Idólatras. Verso 8: e não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram e caíram num só dia 23 mil. Não ponhais o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para nossa advertência de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm o quê? Chegado. Isso é para agora. Aquele, pois, que pensa estar de pé, isso é advertência para todos nós que pensamos estar de pé. Veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Irmãos, são advertências sérias que tocam esse assunto da idolatria, e idolatria leva à imoralidade, e murmuração, que está falando aqui, que o Senhor enviou o destruidor para poder tratar com eles. Essa é a primeira lição para a nossa semana. Vamos nos comprometer com o Senhor. Não quero que ninguém levante mão nenhuma para dizer que se vai ou não. Mas essa é a primeira lição para essa semana. Irmãos, vamos deixar de murmurar. Glória a Deus. Vamos aprender a dar graças. Não se aprende comigo não, porque eu estou falando, mas nós precisamos aprender com a pessoa do Senhor. Amém. A pia está cheia de prato quando você chega em casa. Dê graças. Hoje o que vai ter para o ramo? Ovo. Dê graças. Se sujou os pratos é porque tem comida na mesa. Ótimo. Se sujou os pratos é porque tem comida na mesa.
Você vai, irmão, no mercado, aí chega lá, não tem o óleo galo. Só tem uma mistura lá de óleo. Mas, irmão, nós não somos chamados para dar graça por todas as coisas. Não posso dar graças pela violência, atentados, situações que pessoas estão sendo acometidas, vários tipos de violências físicas e também emocionais. Não posso dar graças por algumas coisas que a gente está vendo no nosso país, irmãos. Mas o Senhor diz assim: em tudo, na situação que você está e que eu estou nesse exato momento, a gente tem que lembrar o seguinte, que como lemos no capítulo 17, versículo 1, por mandamento do Senhor, eles pararam em Refidim. E por mandamento do Senhor, eles foram provados com sede. Então, o que você está sendo provado, nosso amado irmão Paulo está dizendo aqui: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas juntamente com a tentação que você e eu estamos passando, o Senhor diz assim: eu já provi livramento. Então não tem que focar os nossos olhos na tentação, não, irmão. Nosso Amaleque, nossa carne, ela consegue de forma sutil nos enganar. Nós colocamos o nosso foco no problema e não vamos resolver, mas nós precisamos colocar os nossos olhos em quem pode resolver o problema. Deus quer nos introduzir na boa terra, e a boa terra é uma vida abundante em Cristo. Mas em todo o tempo que vamos ler sobre esse assunto, nós vamos verificar o seguinte: que em cada uma dessas situações, o Senhor vai dizer para mim e para você. Termino agora com a ajuda do Senhor, meio-dia, as palavras que foram ditas a Josué novamente. Vamos pegar o livro de Josué, capítulo 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como prometi a Moisés. Agora mude isso aí. O Senhor está querendo introduzir através de Josué o povo na boa terra. Isso é tipologia. Mas o nosso Josué dos dias de hoje é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele quer nos introduzir nas insondáveis riquezas de Cristo. Nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Tudo que é de Cristo é nosso. Foi assim a escolha do Pai, a escolha do Deus triuno. Então Josué, o Espírito Santo, está querendo nos introduzir na boa terra, uma vida abundante em Cristo. E ele está dizendo assim: todo lugar que você passear por essa bandeira, por essa pátria, é seu. A gente fala para Jair, isso aqui que está olhando para mim: bom, toda a riqueza é sua. Se a riqueza é sua, sabe o que você tem que fazer? Passear pela terra, irmão. Vamos dar um passeio pela terra, vamos dar um passeio por Cristo. E ele continua: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será o seu termo. Ninguém, olha, irmãos, ninguém te poderá te resistir. Você crê nisso? Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e não te desampararei. Eu não sei se tem algum irmão passando por aflição dessa maneira aí, mas é isso que nós precisamos dizer para nós mesmos: o Senhor não nos deixa, o Senhor não nos desampara, o Senhor está conosco todos os dias, por todos os dias da nossa vida, nessa vida. E ele continua, verso 6: ser forte e corajoso.
Ser forte e corajoso, Júlio. Ser forte e corajoso, nosso irmão Antônio. Ser forte e corajosa. Amém? Porque tu farás este povo herdar a terra que sob o juramento prometido aos seus pais. Ser forte e corajoso também, Júlio. Não somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejais bem sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não tu mandei eu? Quem está mandando é o Senhor, não é eu que estou mandando. Não tu mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Irmãos, o Senhor é a nossa pátria. O Senhor é a nossa bandeira. Por onde quer que você andar em Cristo, tudo que é de Cristo é nosso. Nós podemos repetir isso? Não é um chavão, é uma coisa que eu simplesmente estou inventando aqui, colocando. Mas vamos declarar: tudo que é de Cristo é nosso. Por onde quer que nós andarmos em Cristo, toda essa riqueza é nossa. Tem inimigos? Tem. Mas, irmãos, imagine ouro em abundância, prata em abundância, a água mais limpa e translúcida que você já viu. Um cacho de uva que precisa de 2 homens para carregar. Mana, leite e mel nessa terra. Quem quer essa terra? Eu quero essa terra. E aí precisa dizer para o Senhor com a primeira atitude. Qual é a primeira atitude? Não murmurar. Não murmurar. Que o Senhor nos ajude. Senhor, nós colocamos aqueles dias lá foram aqueles 5 pães e 2 peixinhos. Aqui a gente coloca, Senhor, uns pedacinhos de pão e peixe pela metade, mas reconhecendo que o Senhor tem o poder de multiplicar as coisas no nosso coração e na nossa vida. Seja conosco, Senhor. O Senhor nos ajuda a não contender nem murmurar, para que uma técnica não apareça em nossa casa, Senhor. O Senhor tenha misericórdia de nossas vidas e nos ajude durante toda essa semana. Somos guiados pelo Senhor em meio a cada estação que cada um de nós estamos vivendo. Nós sabemos que para cada uma delas há uma provisão do Senhor. Nós pedimos que o Senhor possa nos ajudar a ver o Senhor por detrás de cada assunto. E o Senhor mesmo nos ajude a ter guarda em nossos lares. No nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos.